dizendo aqui. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quando nós vamos reconhecer que essa igreja, ela tem uma característica especial, ela é cheia do poder, ela é cheia do Espírito Santo. Quais são as características? Primeiro, comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Uma igreja que não é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus, não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Há marcas que ela carrega na vida dela. É uma igreja que tem fidelidade à palavra de Deus. Atos 2:42, se você quiser marcar, depois volta o vídeo, deve estar, creio que está gravando no YouTube. Se não caiu, né, Mateus? Você pode voltar, você pode acompanhar. Ah, não, eu quero esse esboço, passo para você. Ah, eu quero me aprofundar mais. Talvez você não entenda o meu esboço, porque é só eu que entendo. Amém? A igreja de Jerusalém nasceu sob um escudo, ela nasceu amparada pela verdade. A igreja, quando nasce em Atos capítulo 2, em Jerusalém, eu volto a repetir, a igreja foi inaugurada em Jerusalém e nunca em Roma. A igreja apostólica, a igreja primitiva em Atos capítulo 2, ela foi fundada em Jerusalém e não em Roma. Diga amém. Ela começou com o derramamento do Espírito Santo. Ela começou com a pregação cristocêntrica. Ela começou com a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Então Deus sempre tem compromisso com a palavra dele. Se não tiver compromisso com a palavra, querido, significa que não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela pode ter barulho, ela pode ter música bonita, ela pode até falar em línguas que são dons, mas ser cheio do Espírito Santo é uma capacitação. Para a primeira coisa, a capacitação, quando você é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que receber na sua vida é o desejo de pregar a palavra de Deus. Estou cometendo algum erro, alguma heresia, ferindo a palavra? Creio eu que não. Por quê? Quando o Espírito Santo desceu e encheu a igreja, em Atos capítulo 2, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Eles pregaram em outros idiomas. Quando eles falavam línguas em outros idiomas, eles estavam pregando a palavra de Deus. Primeira coisa que tem que acontecer na igreja é ter o desejo de pregar a palavra de Deus. É você ser cheio do Espírito Santo, é o ser um pregador da palavra. Sim, quando Estevão estava morrendo, quando ele estava prestes a ser apedrejado, o que ele falou? Ele traz uma história dos hebreus. Atos capítulo 7, se não me falha a memória. Estevão começa a pregar a palavra de Deus. Vamos dizer, o primeiro sintoma que tem que estar na sua vida quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo é pregar as verdades de Deus, levar a palavra de Deus. Segunda coisa, são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo: perseverante na oração. O que significa ser perseverante na oração? Orei, parei, não é dar continuidade em seus projetos, é fazer um planejamento e orar por algo até que você atinja o seu objetivo. A perseverança na oração é: eu vou orar até eu receber, porque eu acredito no poder da oração. Isso significa perseverança na oração. Amém, queridos? A igreja primitiva perseverava nas orações, por isso ela dependia de Deus e não dos próprios recursos. Eu vou repetir para que você entenda.
as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira coisa é ter o desejo de pregar a palavra. O segundo é perseverar na oração. E essa perseverança na oração faz com que eles tirem do coração todo medo, toda insegurança, o qual eles não dependem mais de próprios recursos, mas que passa a depender de Deus. Você tem essas marcas na sua vida? Quando está diante de uma situação difícil, você busca orar, a falar com Deus, a perseverar na oração e entender que você depende mais de Deus do que os recursos? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nos recursos financeiros, e esse é um espírito de mamon que tem agido na igreja. Porque o espírito de mamon é você confiar no dinheiro, é você confiar nas coisas materiais, é confiar naquilo que você tem. Jesus disse que você não pode adorar dois senhores: ou você adora a Deus, ou você adora a mamon. Adorar a Deus é você confiar de todo o seu coração, é colocar toda a sua expectativa em Deus e não nos recursos, porque quem envia o recurso é Deus. Quando há uma necessidade, é Deus quem envia. Então você está acreditando e sendo dependente de Deus. Terceira coisa, tinha profunda comunhão. Depois você lê Atos capítulo 2, verso 42 ao 46. E uma igreja cheia do Espírito Santo, os irmãos se amam profundamente. São marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, de comunhão, de profunda comunhão entre os irmãos. Na igreja primitiva, os irmãos gostavam de estar juntos. Amém? Não para falar mal do irmão, mas para adorar, para cantar, para orar juntos. Na igreja primitiva, eles partilhavam seus bens, viam a necessidade de cada um e partilhava os bens, e não havia necessidade alguma na igreja primitiva. Outra coisa, eles apreciavam estar no templo. Há muitos que dizem: a igreja primitiva só se reunia na casa. O segredo é célula, o segredo é de casa em casa. Os métodos que os homens têm buscado nos dias de hoje para crescimento da sua comunidade. Então os homens buscam métodos e diz: não, a igreja primitiva partia o pão em casa. Sim, mas a igreja primitiva, ela apreciava estar no templo e também nos lares. Amém? Atos 3, vou pregar semana que vem. Pedro estava indo a hora nona onde? Alô? Então uma igreja tem que ter desejo. Você tem que ter desejo de vir ao templo. Você tem que ter desejo de estar em unidade com o seu irmão. Amém, queridos? Havia neles um só coração e uma só alma, que a palavra leva errado. Um só coração, um só pensamento, o mesmo desejo. Eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles converteram o coração. O coração, e mais uma coisa, eles se converteram às características de alguém que é cheia do Espírito Santo. Eles converteram o coração e aleluia, também converteram o bolso. Porque tudo que eles tinham era tudo em comum. Vendia sua própria propriedade e depositava aos pés dos apóstolos, e não havia necessidade alguma naquela comunidade. Não adianta você converter só o coração, você tem que converter o bolso também. Isso é uma característica de alguém que é cheia do Espírito Santo. Eu tenho um coração bom, Deus conhece o meu coração, mas converta o seu bolso também, em nome de Jesus. Mais uma característica: temiam a Deus e experimentavam os milagres. Atos 2, 43. A igreja primitiva era reverente, também receptiva ao agir soberano de Deus, acreditava nos milagres de Deus. Quem acredita em milagre aqui? Acabou com a morte dos apóstolos tudo isso? Não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais batismo no Espírito Santo, não tem mais enchimento, as pessoas não falam mais em línguas? Não, ainda continua tudo isso. Eles adoravam a Deus com entusiasmo. Estou encerrando.
Atos 2:47, adoravam a Deus com entusiasmo. O culto para eles era um deleite, era uma alegria, quando chegava o momento de cultuar a Deus. Isso são características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa está chegando no horário do culto, não vou, estou com preguiça. Queridos, nós temos que voltar a ter o Espírito Santo na nossa vida e ter um entusiasmo no nosso coração de adorar a Deus e a alegria de estar na casa de Deus. Esses homens e mulheres amavam a casa de Deus, amavam ir ao templo, amavam adorar a Deus. Eles falaram, o templo era só sacrifício, não, 3 repartições: Santo, Santíssimo e o lugar, o átrio, onde as pessoas ficavam adorando a Deus, pastora. Eles não podiam entrar aonde os sacerdotes podiam, mas eles ficavam do lado de fora, fazendo o quê? Adorando a Deus, glorificando a Deus. Não via a hora de ir ao culto, não via a hora de ir ao templo e chegar ali e adorar a Deus. A comunhão no templo é uma marca, uma das marcas da igreja primitiva ao longo dos séculos. Eles amavam estar na igreja. Isso são características de uma pessoa que ela está bem, ela não está doente. Uma pessoa que está doente espiritualmente, a primeira característica é não ter o desejo e a vontade mais de ir ao templo. Ou dizer nos dias de hoje, não tem necessidade de eu ir à igreja. Eu sou um cristão, eu amo a Deus e eu posso cultuar a Deus na minha casa. Mas a alegria, as marcas, as características de alguém que é cheio do Espírito Santo é ter o prazer de estar na casa do Senhor adorando. Amém? Tinham simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Eu encerro aqui, essa igreja era simpática e amável. Não crentes carrancudo, não crentes que andam de cabeça baixa, mas era uma igreja amável, uma igreja simpática, alegre. Ela era sal e luz, e tudo isso nós temos que ser. Era a boca de Deus e monumento da graça aqui na terra. Tinha qualidade, também tinha quantidade, porque aonde tem qualidade, crentes bons, crente simpático, crente cheio do Espírito Santo, a igreja vai crescer em quantidade também. Amém? Crescia para o alto e também para os lados. O primeiro sintoma que temos que ter, a primeira coisa é crescer para o alto e depois para os lados, porque quando estamos crescendo para o alto, estão bem alicerçados. O que determina o crescimento de uma igreja são as bases e os alicerces fortalecidos. Ela mostrava vida e também números. Ela produziu um impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. O estilo de vida da igreja primitiva, ela produziu um impacto na sociedade. E as pessoas olhavam para ela. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não era uma igreja legalista. Era uma igreja santa, mas não farisaica. Porque tem muita igreja que é santa, mas é o farisaísmo dentro dela. Só nós somos, é o nosso grupo. Era uma igreja piedosa, mas não tinha santorrice ou santarronice nela. Não era igreja que nós somos santos, nós somos diferentes. Não, era uma igreja piedosa, que tinha piedade das pessoas. Os crentes eram alegres. Amém? Vou repetir, os crentes eram alegres, festivos, que mais? Íntegros. Eles contagiavam. E não era contagiado pelo mundo lá fora, como tem acontecido hoje. Copiar e trazer as coisas mundanas do mundo para a igreja, para atrair pessoas. A igreja primitiva, ela contagiava o mundo lá fora. Há um modelo de uma igreja. Há um modelo para um crescimento. E o modelo para uma igreja crescer, primeiro ela tem que ter qualidade nos seus membros. E depois ela vai chegar à quantidade. O estilo da igreja impactava a sociedade. Eles tinham dentro da igreja, me ouça por favor, os melhores maridos, Wesley e Francine, que nós temos que ouvir isso nos encontros de casais. Vou passar um pouquinho aqui, mas já termino, preciso falar. Porque às vezes você vai, só colocando culpa em um, culpa em outro. Sou assim por causa da minha esposa, é síndrome de Adão.
quando pecou, quando errou e não assumiu a sua responsabilidade no erro, e culpou a Deus e disse: foi a mulher que o Senhor me deu, por isso eu caí. Então na igreja primitiva tinha os melhores maridos. Na igreja do dia de hoje tem que ter os melhores maridos. O mundo lá fora tem que dizer: olha, lá é um exemplo, as pessoas respeitam um ao outro. Eram as melhores esposas. É olhar para minha esposa e ter orgulho de falar: eu tenho a melhor esposa do mundo. É orgulho de vocês, principalmente vocês que são líderes de casais, olhar: eu tenho o melhor marido, e o Wesley, eu tenho a melhor esposa. E não ficar se acusando, ou chegar em momentos de, como vai ter no sábado, um bate-papo entre casais, e ficar apunhalando e apontando o defeito de um ou outro. A igreja primitiva não era assim, era um exemplo. Ela tinha os melhores maridos, as melhores esposas, tinha os melhores filhos, tinha os melhores pais, tinha os melhores estudantes, os melhores profissionais, faziam parte da igreja primitiva. Amém? A igreja de Cristo, ela tem que ser isso aqui na terra. Ela tem que refletir a Cristo. Ela tem que ter os melhores pais, tem que ter as melhores esposas, os melhores alunos, dar exemplo na escola que você estuda, tirar a melhor nota, chegar no final do ano e levantar um troféu e dizer: eu fui o melhor aluno da minha classe. Isso tem que voltar na igreja, e não ter filhos rebeldes, briguentos, que não dão exemplo lá fora, que falta a escola, que cola, que não estuda, que faz tudo de qualquer maneira. Isso não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é uma igreja vazia do Espírito Santo. Nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Ter orgulho de alguém chegar a mim como pastor dessa casa e dizer: olha, fulano trabalha na minha empresa, ele é um exemplo, ele chega cedo no trabalho, ele é uma referência para as pessoas lá de dentro, ele dá um bom exemplo lá dentro. Que orgulho! Para ser assim tem que ser uma igreja que tem a cópia da igreja primitiva. O modelo para o crescimento da igreja está aqui. As bases para o crescimento da igreja está aqui, porque tudo que você aprende neste lugar tem que refletir lá fora. Os melhores profissionais é ter orgulho. A igreja primitiva tinha orgulho. Os melhores empresários faziam parte da igreja primitiva. Alguém dizer: puxa, essa pessoa é de Deus, faz tudo certo, não rouba na balança, não passa ninguém para trás. Deus está falando aqui, irmãos, quer ter característica de uma igreja cheia do Espírito Santo? Dê exemplo lá fora. Seja o melhor lá fora. Seja o melhor professor, seja a melhor professora, Anete. Seja o melhor na sua empresa, Moacir. Seja o melhor na sua área, Wesley, que você trabalha, que é um empresário. Seja o melhor, que o mundo olhe para você. Jader diz: sejam os melhores na área de vocês, que reflita isso nos seus funcionários. Eber, que você seja o melhor na sua área, que as pessoas olhem para você. Isso acontecia com a igreja primitiva, o exemplo, o modelo de uma igreja cheia do Espírito Santo. Que nos dias de hoje, dentro da igreja, tenha o melhor presidente, tenha o melhor governador, tenha os melhores deputados, tenha os melhores senadores, tenha os melhores prefeitos, tenha os melhores vereadores. Porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo, aonde ela chega, ela respinga a unção do Espírito Santo. Aonde ela chega, a luz vai brilhar. Aonde ela chega, ela tem uma palavra de conhecimento. Aonde ela chega, ela tem uma direção a dar a uma cidade inteira. Temos que voltar a ser os melhores. Amém? Deseje isso. Queira isso. Encerro aqui dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive o crescimento de Deus. Atos 1:15, 120 membros. O início da igreja. Atos 2:41. $3.000 membros, cheia do Espírito. Exemplo de igreja, perseverante na oração, amava ir ao templo,
amavam um ao outro, viviam em comunhão, sonhavam as mesmas coisas, estavam grávidos do mesmo espírito. Todos iriam gerar a mesma coisa. Iria gerar o quê? Almas, 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 almas. Vamos alcançar, vamos pregar, vamos alcançar o mundo, vamos chegar aos confins da terra. Atos 4:4. 5.000 membros já fazia parte da igreja primitiva. Atos 5:14. Uma multidão era agregada à igreja primitiva. Atos 6:7. O número dos discípulos é multiplicado. Então significa que se já estava com 10, discípulo é o quê? Aquele que vai seguir você agora, que seguia os apóstolos, que seguia a igreja. Se estava com 10.000, agora está com 20.000. Modelo do crescimento de uma igreja começa em poucas pessoas e vai refletindo a muito. Atos 9:31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Começa a cumprir a palavra de Deus. Atos 16:5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quero orar por você. Que o Espírito Santo te pegue aqui hoje, e que essa palavra entre como uma flecha no seu coração hoje, e que haja uma mudança de mentalidade. Igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja cheia de barulho, mas uma igreja que tem conteúdo, uma igreja que tem a palavra, uma igreja que persevera, uma igreja que ama um ao outro, que ama vir aos cultos. Esse é o tempo que Deus tem liberado para nós. Talvez alguns estão sendo contagiados por essa palavra e pela unção do Espírito nesses dias. Mas cutuca o seu irmão e diga para ele: você também vai ser contagiado. Vai ser transmitido tudo isso. Vai ser passado um ao outro. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite e peço que as pessoas que estão reunidas aqui neste lugar recebam agora no seu entendimento a palavra que foi liberada, a pregação da tua palavra. Eu creio que o que libera o poder é a pregação da tua palavra. Que o dunamis do Senhor invada cada vida, cada pessoa que está aqui reunida nessa noite, que elas sejam impactadas pelo poder do teu Espírito Santo, que elas vivam nesses dias o desejo, que o coração de cada um dos filhos que estão aqui nessa noite queime, desejem levar a tua palavra nesses dias. Em nome de Jesus eu declaro que vocês sejam cheios do Espírito Santo nessa noite. Recebam o Espírito Santo, receba a graça, receba a revelação da palavra, e declaro que a coragem virá sobre vocês, que vocês vão ter coragem de pregar a palavra de Deus a partir de hoje. Eu repreendo toda a timidez espiritual da sua vida e declaro que através você não seja bom em falar, mas Deus vai te dar capacidade em escrever, em enviar mensagens pelo WhatsApp, mensagens pelas redes sociais, mensagens até mesmo ali nos correios. As cartas irão chegar aos seus vizinhos, ao bairro onde você mora. Deus vai te usar para levar a palavra dele, seja ela falada, seja ela escrita nesses dias, e milhares de pessoas serão alcançadas na cidade de Tatuí. Nós temos orado nesse tempo e declarado que 10.000 almas se renderão diante do Senhor no ano de 2022 na cidade de Tatuí. Que esse avivamento vai envolver essa cidade. Pastores e líderes da cidade de Tatuí serão impactados pelo poder do Espírito Santo. Haverá uma colheita sobrenatural. As igrejas terão nesse ano de 2022 uma grande colheita. 10.000 almas reconhecerão Jesus
Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, essa cidade será inundada pelo poder de Deus. Essa cidade será impactada pelo poder do Espírito Santo. E esta unção que está sendo liberada neste altar, receba aí no seu lugar agora. Receba. Sejam cheios do Espírito. Sharamandorobonora candaraba xarabacai. Declaro também que todas as ovelhas que se perderam serão alcançadas nessa cidade, vão retornar. Nós oramos por cada nome que está neste caderno, por cada nome que foi escrito, aqueles que serão escritos ainda. Eu declaro uma ativação pastoral, o amor de um verdadeiro pastor penetre no coração de cada pessoa, para ir em busca das ovelhas que se perderam no meio do caminho. Oh Espírito Santo, move neste lugar, que essa chama do Espírito queime o coração de cada pessoa agora. Ramando yosore alalama xarabalalaba. Oh, comece a magnificar o nome do Senhor. Você que ora em outras línguas, feche os seus olhos, abre os seus braços, abre os seus lábios nessa noite e comece a magnificar aquele que vive, aquele que reina. Jesus, 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 Tu és o único, Tu és o Salvador, Tu és o dono dessa cidade, Tu és o dono da nossa vida. Oh, nós reconhecemos o Teu senhorio, Tu és o Senhor de Tatuí. Nós declaramos que essa cidade será alcançada. Nós declaramos que uma onda do Teu Espírito venha limpando essa cidade, venha arrancando toda a idolatria, toda a feitiçaria, toda a obra de magia negra, toda a idolatria, toda a promiscuidade, todo homem prostituta. Oh meu Deus, alcança. Espírito Santo, começa a trabalhar norte, sul, leste, oeste, que essa cidade seja envolvida pela unção do Teu Espírito Santo, que vida se renda e reconheçam o Senhor como o único Salvador, que esta unção inunde essa cidade, Senhor. Orealala mandayasu, choramando recantaiasu, recamachora bandarachara bandarabás. Sejam cheios do Espírito Santo. Comece a falar em outras línguas. Receba o Espírito Santo nessa noite. Rakachoro mondoreca lá mandaiasu. Oh, você que estava fraco espiritualmente, receba força nessa noite. Sejam cheios, Ele está contigo. A palavra de Jesus é que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Ele vai estar à sua direita. Ele vai te defender em todas as tuas causas. Oh, dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade ao Espírito. Oh, quando entrar na presença do Senhor, não tenha pressa em sair. Dê liberdade ao Espírito Santo. Oh meu Deus, começa a mover o Espírito Santo, começa a encher essas pessoas, começa a curar os enfermos essa noite. Se há alguma pessoa que entrou aqui enferma, com problemas no seu corpo físico, que ela seja tocada agora pelo poder sobrenatural do Senhor. Espírito Santo, envolve esta pessoa agora, porque quando o Teu Espírito envolveu Maria, quando a sombra do Altíssimo veio sobre Maria, ela gerou um filho. O milagre sobrenatural aconteceu no ventre daquela mulher. Oh, eu declaro que a sombra do Altíssimo está sendo envolvida nessa noite, e está acontecendo aqui milagre em úteros de mulheres aqui nessa noite. Orealalamasha candarás, recanchobre alalabarasha lamana, uiramandorroco manaya súbia. Oh, em nome de Jesus, aperte o gatilho hoje.
Levante a tua mão direita para o céu, aperte o gatilho hoje. Diga: a partir de hoje eu vou apertar o gatilho. O dunamis do Senhor será liberado através da palavra que eu vou pregar. Eu quero declarar que a tua palavra não vai voltar vazia, porque a palavra de Deus que vai sair dos seus lábios, vidas serão alcançadas, vidas serão impactadas nessa cidade. Haverá em 2022 uma grande colheita espiritual nessa cidade. Ori calamarabashanderi alalabaramandarabalabalaba. Ori cantori alalabaracharabasubia. Recantori andere. Senhor, confirma a tua obra, Espírito Santo. Que sinais, prodígios e maravilhas comece a ser derramado, Senhor. Estenda a sua mão, porque o Senhor está derramando aqui unção de cura sobre a sua vida hoje. Quando vocês orarem pelos enfermos, eles serão curados. Esta unção não está na vida de pastor, de apóstolo. Esta unção foi derramada sobre a igreja, e você faz parte da igreja. Há pessoas que receberão um sinal aqui nessa noite, que a sua mão ela vai se inundar como se óleo fosse derramado sobre ela. A unção do Espírito é derramada e um sinal de Deus é liberado na sua vida hoje. Correrão nas suas mãos os seus dedos como se fosse a unção, um óleo precioso. Ori calaracharabacandarassori alalabalabás. Há uma unção de cura sendo liberada hoje aqui neste lugar. Há uma unção de cura sendo liberada na sua vida. Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Porque essa cidade está doente. Porque milhares de pessoas nessa cidade estão doentes. E o Senhor vai te usar para liberar a cura para os enfermos. Por isso essa unção está sendo derramada sobre a sua vida hoje. Todos que estão aqui estão sendo impactados pelo poder do Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2. Todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Toda vez que a igreja se reunia, todos eram cheios do Espírito Santo. Que essa unção de cura e de milagre recaia sobre todos que estão neste local. Ori alalamarama chorabacá. Wimono yoso Sharabakacho robotosokotorobotorobachacadaraba Rimanarabandara chorabarabarabás. Há um mover, há uma unção do Espírito neste lugar. Rukachorobodoriasteketerecai Rebondoyosorianderebalás. Sabe por que essa unção de cura está sendo derramada aqui nessa noite? Porque nós estamos em busca da ovelha perdida. Porque nessa noite é uma ativação pastoral neste lugar. Porque quem tem o olho para curar as ovelhas é o pastor. E esta unção está sendo liberada. Esta unção está sendo liberada. Todos que se perderam no meio do caminho, todos serão alcançados. Todos serão alcançados pelo poder sobrenatural da obra do Espírito Santo e a obra redentora de Jesus Cristo ali naquela cruz. Oh, dá lugar ao Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, eu creio. Sim, eu creio neste mover. Wanayaso Lakatakatara Chokobodoriosubia. Oh, sim, Senhor, sim, Espírito Santo.
O Senhor dá uma palavra. É Alexandra que está do lado da Bruna, é isso, né? É Alexandra o nome dela? Levante a mão. O Senhor pede para entregar uma palavra a você e diz: não temas. O Senhor está dizendo que Ele enviou o Espírito Santo. E o Senhor está dizendo que Ele estará do seu lado para te defender. Ele estará do seu lado todos os dias da sua vida. Ele é como um advogado. Além disso, Ele é um amigo fiel. Ele nunca te abandonou. Ele está dizendo: não temas, eu estarei do seu lado, eu defenderei a sua causa. É somente essa palavra que o Espírito Santo coloca dentro de mim. Receba essa palavra e seja cheia do Espírito, seja renovada nessa noite. Ori cantoria la lamanda e subia la labachora balalabalaba. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa noite. Ah, você marcou um horário para o lanche. Me desculpa. Eu passei do horário, mas é o Espírito Santo que está no comando dessa noite. Ele quer curar, Ele deseja curar, Ele deseja renovar. Mas sabe o que está precisando? Mais tempo com Ele, mais relacionamento com Ele. Ori candaia sore calamandarabalaba. É baramandore candarás. Quando a igreja se reunia, havia salmos, havia exortação, havia profecia, havia tudo, porque ela dava liberdade ao Espírito. Dê liberdade ao Espírito nessa noite. O Senhor não quer derramar algo pequeno, mas Ele quer te encher até transbordar. Ano da plenitude, até você ser completo, até chegar à estatura de Cristo. Cresça espiritualmente, cresça e chegue a essa estatura. Nós chamamos Espírito Santo. Tu tens o comando de todas as coisas. Que o Senhor apareça e cresça. E que nós como igreja só possamos, ó Pai, nesse tempo fluir e cumprir com todo o propósito do Senhor aqui nessa terra e nessa cidade onde nós fomos plantados. Em nome de Jesus eu te agradeço. Oro neste momento pela vida da Ana Luísa, pela vida do Arthur, que completaram o primeiro aninho de vida deles, Pai. E eles estão aqui hoje, nesta casa, ainda criança, ainda bebê. Nós declaramos como igreja que esta unção recaia sobre a vida da Ana Luísa, recaia sobre a vida do Arthur. E que essas crianças, Senhor, cresçam na graça, no conhecimento, no temor da Tua palavra. Que sejam ungidas e capacitadas pelo Teu